do cara do Flamengo querer se inter... O que ele tem a ver com isso? Vai ser injetado 2 bilhões de reais no Vasco. E 2 bilhões de reais num time, você faz um timaço e faz frente ao time que é o principal rival deles lá. Eu não acho legal isso aí não, cara. Por quê? Convive. É um enteado, porra. O enteado tem uma proximidade. Imagina uma cena. Tem um jogo que vai envolver Palmeiras e Vasco que pode prejudicar o Flamengo. É o que acontece Então, na eu acho Fórmula que 1. não é legal, não é legal. O piloto que tá na frente, a equipe fala, dá passagem pro outro também. E eu só lamento que o BAP nessa é o único que tem se manifestado. Eu acho um absurdo. Também. Eu acho que é ridículo, né? Fala, nação. As mídias rivais não se seguram com tamanha inconveniência dos palmeirenses e vascaínos que saem em defesa em favor do Flamengo em relação à polêmica da SAF do Vasco. Será que realmente a Leila Pereira não tem nada a ver com a compra da SAF do Vasco? E será que o Flamengo realmente está com medo do Palmeiras e do Vasco? Fica comigo para ver essa resenha que tá muito boa, mas antes eu quero deixar os créditos aqui para Energia 97 FM, pro canal do Vene Casagrande e pro canal do Deixa o Palmeirense Falar, que no final desse vídeo aqui tem informação exclusiva aí do Vene Casagrande envolvendo negociação do jogador Wallace Young. Se quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai no link da descrição. Vamos lá, Domênico. Olha, tá rolando uma treta aí grande, né? Só entre Leila Pereira e o BAP. Né? Do Flamengo. Que é o seguinte, porque ele falou que ia intervir se o Vasco fosse vendido pro enteado da Leila. Ele entraria na justiça se o Vasco fosse vendido para enteado da Leila. E sim. E ela respondeu. Ela falou assim, ó, eu vou ter que processá-lo se ele continuar com essa história, porque eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho ligação com ele, é negócio dele. Fora o marido, nenhuma ligação. Exatamente, é negócio dele, né? Mas quer saber, cara, independente do que possa, vou processar, eu não acho legal isso aí não, cara. Por quê? Porque tem um vínculo, velho. Mesmo você falar, não tem nada a ver comigo, mas o enteado tem uma proximidade. É igual, Domênico, por exemplo, num caso que tá sendo julgado na justiça. A pessoa, quando ela tem uma ligação com a pessoa que tá sendo julgada, independentemente do vínculo, pode ser, sabe? Existe sim. É que nem o Moraes, o Master e a esposa. A retirada do cara que vai julgar pra que não exista, talvez, a interferência, porque você tem um vínculo. Mesmo que, não sei lá, tipo, não convivo tanto, mas convive. Convive. É um enteado, porra. E ela deu uma cutucada, né? Falou assim, isso tudo é medo do Palmeiras, né? Que ele tá com uma fixação com o Palmeiras, também, né? Entre BAP e... Mas também o que o BAP que não é tem pra possível falar uma sobre coisa isso, dessa, que ele vai ter que esperar até 2027, porque ela é presidente do Palmeiras até 2027, vai E continuar. há coisas bestas aí nessa briga entre eles. Sim. Mas propriamente nesse caso, vamos esquecer os personagens? Sim, sim. Vamos entender o tema? É a história do Pedrinho e o Lobo, né? Sabe? É o Pedrinho e o Lobo. Que fala tantas vezes ali que viu o Lobo e não viu, e aí acaba descredibilizando. Aí quando tem um negócio que teoricamente é pra criticar, não Vamos critica. esquecer os personagens. Por exemplo, tem time que não pôde ir pro Campeonato Mundial de Clubes porque pertencia ao grupo City, por exemplo. ao mesmo grupo. Sim. Ao mesmo grupo. Né? Foi na Espanha, no México. time mexicano. 2 times mexicanos. Eles não podiam. Tá? Mas olha, o filho do homem não é a mesma coisa que a esposa do homem. Cara, na boa, né? Na boa, convenhamos. Se fosse com qualquer um de nós aqui, o que a gente ia dizer? É claro que moralmente... Qual a sua opinião, Domênico? Não, assim, só uma questão pra você, Sombra. Moralmente, é super duvidoso, não tenha dúvida. Agora, juridicamente, tem brecha? Não aí sei, que tá. isso aí tinha que ouvir de um jurista. Então, é complicado, mano. Diga aí, Domênico, sua opinião. Olha, eu vou falar pra vocês que eu não tenho uma opinião formada disso aí, não. Não tenho. Não tenho uma opinião formada. Pra pensar um pouco mais, é meio complexo. Não, é muito complexo, mano. Se você fosse julgado pelo marido da pessoa com a qual você está processando. Mas isso daí é o seguinte, isso daí é um futebol, né? Não é um negócio que morreu alguém, mataram alguém, é um assassinato. Não tô falando de morte, não. Você entendeu? Não é um negócio... É futebol, é entretenimento. Eu, honestamente, não tenho uma opinião muito formada com relação a isso daí. Eu não gosto muito do fato de uma presidente do meu clube querer ter proximidade, seja por enteado, pelo marido, por um outro clube. Eu acho que não é legal. Eu não curto. Então, pode ser legal, mas não pode ser moral. Mas com relação a isso, do cara do Flamengo querer se intervir, o que ele tem a ver com isso? Ele se sente prejudicado. Sente prejudicado porque ele sente que... Por causa do Campeonato Carioca. Porque vocês sabem que vai ser injetado 2 bilhões de reais no Vasco.
e 2 bilhões de reais num time, você faz um timaço e faz frente ao time que é o principal rival Sim, deles então, lá. ele vai Porque sentir- hoje eles não têm rival. O rival deles é o Palmeiras. Mas o problema, Domênico, por exemplo, imagina uma cena. Tem um jogo que vai envolver Palmeiras e Vasco que pode prejudicar o Flamengo e beneficiar o Palmeiras de alguma forma. Numa dessa, o Palmeiras vence o jogo. Aí entra naquele mais ou menos o esquema lá do Felipe, aquele jogo lá do Corinthians contra o Guarani, foi? Ele Não, não- Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo, que ele não pula na bola no pênalti, lembra? Que os caras falam disso até hoje? Que poderia estar prejudicando naquela época. divisão, não era? Pra cair? Um negócio assim, não? Não, não foi da segunda divisão, era não, de título. Não, o Flamengo ia ser campeão. Ah, desse campeão. de um ser campeão 2009, e... isso. Tá, lembra. Então numa dessa aí, o Palmeiras ele ganha esse jogo do Vasco. Entendeu? Tipo, já fica aquele negócio, tá vendo? Mas são E aí? duas empresas do mesmo grupo, os caras vão falar, entendeu? Mas você sabe que isso aconteceu uma vez, Se é Domingos? ao contrário, a gente vai chiar, né? Ó, Doutor, aconteceu uma vez, Palmeiras e Juventude, era a última rodada, classificava os campeonatos, classificam 8. O Juventude era Parmalat e o Palmeiras também. mesma coisa. O Palmeiras Eu acho precisava... assim. Não, só pra terminar a história, Domingos. O Palmeiras precisava ganhar o jogo pra classificar entre os 8. O Juventude ganhou o Você jogo. quer outra manobra judicial, Ah, Dudu? que é mais jogo. ótimo. Sim, sim, é Eu não maravilhoso. acho legal, sabe por Feliz, quê, diga. mano? Porque se fosse. A gente tem que sempre se colocar. Eu faço um exercício muito legal, né? Que é você tentar se colocar na pele do adversário. Dos adversários, no caso, né? E quando você se coloca do outro lado, por exemplo, se fosse o contrário, eu ia curtir, não ia. Não ia achar legal. Como vocês não estão achando, né? É o que acontece Então, na eu acho Fórmula que não 1. é legal, O não é legal. piloto que tá na frente, a equipe fala, aí, dá pô, passagem pro outro. Eu acho Mas, errado. mas, eu acho mano, errado, né? Você falou, também o BAP disse que vai processar e etc. Não, a Leila falou que vai processar o BAP. Vai processar, eu acho um absurdo. Também, Eu acho que é ridículo, né? também. E eu só lamento que o BAP nessa é o único que tem se manifestado. E que a gente tem aí uma omissão de, por exemplo, 2 presidentes que estão curtindo a Copa e não estão nem aí com nada, que é o caso do presidente de São Paulo e do Corinthians. Mas acho que estão todos lá. Acho que o Marcelo Teixeira também Mas foi. deve estar todo mundo. Mas olha lá. só, eu acho que assim, pra acontecer um negócio desse, mano, acho que ela primeiro precisa sair da presidência do Palmeiras. Sim, Largou a presidência em 2007, vai lá e compra quem ela quiser. exato. Aí Entendeu? tudo bem. Mas eu concordo. enquanto presidente do Palmeiras, eu não acho que é legal. Mas, Só mas é uma lembrando, opinião, assim, meio de Só superficial. lembrando, Mas né, peraí, ela é conselheira vitalícia. E se um Todo conselheiro... presidente vira conselheiro vitalício. Né? Exato. Ela vai virar. Mas é um... Mas... E se ela, como conselheira vitalícia, Continuar. compra o Vasco? Aí eu já não tenho essa opinião. Aí, agora que você me complicou, eu não tenho essa opinião. Talvez Por que, ela ô, seja expulsa Sombra? do conselho. Ah, não sei. Talvez seja expulsa do conselho do Não, Palmeiras. eu não sei Expulsa como é ela que é não o... pode ser, mas Não, talvez ela tenha que pode- Tem renunciar. que renunciar ao conselho do Palmeiras. Eu não sei como pode ser isso. funciona lá o estatuto. Se pode ou não, sendo, né, uma Desculpa, conselheira vitalícia, um adendo. se pode acontecer um negócio. Eu não sei. O RG ia dar uma opinião só? Diga, mano. O São Paulo. Como é que é o nome dele? Puta, esqueci. Teve um do São Paulo que saiu do São Paulo e foi se trabalhar lá no Figueirense, não era? Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio Cunha. Foi conselheiro do Figueirense, não Não, era? ele Mas foi aí eu não diretor de acho... futebol. Ele se licenciou. Diretor. Eu acho que não é só pedir licença. É isso que eu Na tô minha falando. opinião, deveria Foi Marco pedir Aurélio Cunha. exclusão permanente. ele trabalhou ele no trabalhou Santos. no Aí ele Bragantino, voltou no agora, não Santos. foi? E Há não pouco tempo pediu, ele né? voltou. Hã? E não pediu na Não, época, né? ele voltou agora a ser Não. conselheiro. Ele tá... Eu acho ou assim, ele no pediu. caso de você adquirir um outro clube, É comprar, é você outra coisa. tem que sair. É. Acho que você tem que... Eu acho. Mas faz o mais RG ia sentido. dar uma opinião só que eu ia- tenho certeza vai ser a melhor aqui. Não, imagina. Só lembrando que a Fórmula 1, ela tem, cabe porque tem esse regulamento. E aí, no caso, são 2 carros, mas da mesma equipe. Diferente do que seria no futebol, né? Ela seria a diretora de uma equipe, ou presidente de uma equipe, Mas adquirindo... não tinha duas equipes da mesma empresa lá, RBR Tinha. e a Mais uma Toro aí. Rosso? É, um negocinho. Não era Mas e tudo outra? de uma empresa O só? RG, quando você tem uma situação Tinha. como essa, de Eu dois não lembro, mas donos, parece que tinha. vamos colocar 2 donos muito próximos aí no futebol, você pode numa dessa aí, dependendo da situação, meu time não briga mais por nada, eu posso ajudar o meu outro clube? Eu vou ajudar. Eu só citei a Fórmula 1. Voltando para o futebol, eu concordo, né? Essa seria a minha opinião também, de não poder, mas eu acho que quem tem que se manifestar é a entidade maior. Nesse É a caso, CBF. que é a CBF. Eu acho que tem que criar e tem que responder por isso. E um outro ponto, RG, que eu acho que é importante, isso daí precisa mudar o mais rápido possível, porque eles estão fazendo isso dentro da lei, mas pra mim é uma indecência, não é porque Sim, faz parte sim. da lei que não é uma indecência, Domênico.
esses clubes, City, Leipzig, que vem aqui através de uma empresa e compram clubes aqui no Brasil, isso daí tá na cara que é fachada. Eles não querem transformar o Bragantino numa potência, eles não querem transformar o Bahia numa potência. Eles estão usando esses clubes, não, mas é que tá, RG, é que o Botafogo não faz parte de um grupo. Por mais que tenha lá o Textor com outros times lá, mas, por exemplo, o grupo City comprou o Bahia e o Leipzig, lá através do Bragantino, através da Red Bull, comprou o Bragantino. Pra pegar, Domênico, por exemplo, Palmeiras, ele tem uma multa rescisória de um jogador, do Estevão, vai. Pra Europa é 100 milhões de euros. Pro Brasil é 40 milhões de euros. O cara compra e depois repassa. Ele passa pro Bahia, passa pro Bragantino, pelo valor da multa nacional e depois joga lá pra fora, irmão. Esse é um outro modelo da qual tem que ser questionado mesmo. O Flamengo agora trabalha para negociar o Wallace Ian. E, de fato, tem clubes interessados em o Wallace Ian. A grande questão é, nós sabemos que o Flamengo não está desesperado para vender jogadores, embora no orçamento tenha essa previsão, um número X de receitas com vendas de jogadores. Mas isso não faz o Flamengo ficar desesperado, sentar à mesa e falar, beleza, eu aceito tudo que vocês quiserem aí por determinado jogador. Não é bem assim. Os clubes estão interessados em um Wallace Ian. Consulta o Flamengo, valores. O Flamengo vai lá e passa. Pelo que me relataram no Flamengo, o Flamengo trabalha com a ideia de vender o Wallace Ian por pelo menos 8 milhões de euros. Teoricamente, seria o valor que ele seria vendido ao Red Bull Bragantino. Porque era 8, aí poderia chegar a 10 através de metas, enfim. Mas é um jogador que o Flamengo quer receber pelo menos 8 milhões de euros, que dá em torno aí de 47, 48 milhões de reais. É um valor alto. No entendimento do Flamengo, esse é o valor justo para negociar o Wallace Ian. No meu entendimento, eu acho que o Wallace Ian não vai mais render com a camisa do Flamengo. Na verdade, um empréstimo com uma opção de compra maior seria mais favorável para um time que ele possa performar, jogar de titular. Que time é esse? Não sei. Aí quem tem que trabalhar é a diretoria do Flamengo e os empresários do atleta, porque eles são pagos para isso. Eu apenas comento. Mas eu não acredito no Wallace Ian valendo muito mais que 8 milhões de euros em um futuro próximo. De verdade. Para ser sincero, eu acredito no valor dele de mercado só caindo, só despencando. Porque ele não é muito utilizado e toda vez que ele é utilizado pelo técnico Leonardo Jardim, a gente sabe o que acontece. Nada. Não adianta de nada. Inclusive, contra o Vasco, acho que ele muito mais atrapalhou do que ajudou. Tanto é que no segundo gol do Vasco da Gama, aquele empate em 2-2, extremamente amargo para o Flamengo, o cruzamento sai depois de uma marcação dele, assim, totalmente falha. Então, é uma ideia que o Flamengo quer. Pelo que me falaram, lá no Flamengo, tem um clube brasileiro e um clube do exterior interessado em um Wallace Ian, mas não fizeram proposta, apenas ligaram para sondar. O Flamengo, não vou dizer, tá louco para se livrar, porque não tá louco para se livrar, eu estaria mentindo. Mas torce para que chegue uma proposta e consiga fazer essa operação, porque, repito, embora o Flamengo não esteja desesperado por dinheiro, com a saúde financeira ruim, está equilibrada, mas o Flamengo precisa fazer receita com venda de jogadores. E o Wallace Ian não é um jogador muito utilizado pelo técnico Leonardo Jardim. Seria maravilhoso se o Flamengo conseguisse fazer essa venda, tá? Outra coisa, galera, eu nem comentei aqui, mas o Gonzalo Plata, ele foi titular na estreia da seleção do Equador contra o Costa do Marfim. E a impressão que eu tenho em relação ao Equador cara, todo mundo é um pouco de Gonzalo Plata. Os atacantes são bons, mas os caras têm alergia a gol. Cara, o gol que o Ener Valencia perdeu no primeiro tempo é assustador, cara. Assustador. E são as mesmas características do Gonzalo Plata. Bons jogadores, composição defensiva, uma boa leitura tática, mas, cara, quando chega perto do gol, dá alergia na hora de fazer gol. Inclusive, eu estava vendo os números aqui do Plata no Flamengo esse ano, são até números interessantes, cara. 23 jogos, 2 gols, 3 assistências. Ano passado, por exemplo, ele fez 53 jogos pelo Flamengo, 5 gols e 9 assistências. Eu sou um cara que eu gosto muito do Plata, tá? Embora ele tenha tido aquela fase dele, digamos, um pouco exagerada fora das 4 linhas, depois ele entrou no eixo, voltou a performar bem com a camisa do Flamengo. Eu não torço para que ele saia do Flamengo, não, pelo contrário. E o Carrascal, que provavelmente será reserva na seleção colombiana, estreia quarta-feira, tá? Contra o Uzbequistão. Vamos ver se ele vai se valorizar, porque o Carrascal
eu acho que eu toparia vender e, entre aspas, pegaria o dinheiro da venda do Carrascal e investiria em um outro jogador para tentar suprir essa lacuna ali, que é como substituir a Arrascaeta quando a Arrascaeta não tiver à disposição. Mas aí, uma reportagem, eu vi mais de um site, por isso que eu trouxe aqui, sobre o Marcos Antônio do São Paulo, né? O Flamengo já faz tempo que está mirando o Marcos Antônio do São Paulo. O Flamengo já tentou contratar, tentou pôr Cebolinha, eu acho, na conversa. O São Paulo não aceitou, né? Então o Marcos Antônio continua no São Paulo, mas o Flamengo ainda pode, de repente, fazer mais uma investida dele no meio do ano. No site aqui, diariodaregião.com.br, de matéria de Vitor Gonçalves, fala que a regra da CBF, daquela de 12 partidas, ainda dá, que tem, né? Que essa regra ainda tem lá na CBF. Então, o Marcos Antônio ainda não completou. Aliás, ele fez 12 jogos e ele não pode jogar mais um jogo. Então, até no meio do ano, ele pode ser contratado pelo Flamengo e pode jogar durante o Campeonato Brasileiro, caso precisar. Porque ele ainda fez só 12 jogos pelo São Paulo, não fez 13 ainda. Então, é uma brecha que tem e, de repente, pode o Flamengo novamente ir com a carga toda para cima do São Paulo por esse jogador, né? Que não é de hoje que o Flamengo está querendo, né? Então, vamos aguardar, né, cara? Assim, ó, o Mengão pode tentar a aquisição do atleta. Um dos destaques da equipe do São Paulo, o Marcos Antônio, é alvo antigo do Flamengo, e busca reforço para fortalecer ainda mais o elenco, visando aí a sequência da temporada. É um desejo do Léo Jardim e contar com mais algumas peças. Será que o Flamengo vai insistir no Marcos Antônio? O Marcos Antônio tem contrato com o São Paulo até o fim de 2030, tem 26 anos, está dentro do perfil lá dos 26 anos, e de acordo com o Transfer Market, que é especializado em valores de mercado, ele está avaliado em 12 milhões de euros. Né, quantia que dá aí em reais 70,9 milhões de reais. E aí vai do Flamengo querer contratar ou não, né? 12 milhões de euros é meio salgadinho. Mas se vale a pena, é um jogador que precisa, por que não, né? Vamos aguardar. E o Everton Araújo tá muito forte, a sondagem do Everton Araújo no Flamengo por clube do exterior. Nada mais, nada menos que o Chelsea agora aparece como novo interessado no Everton Araújo do Flamengo, cara. Eita, que coisa, né, cara? A gente já sabe que tem o interesse do Napoli, só que até agora não teve nenhuma proposta feita. É claro, eu acho que no meio do ano pode chegar essa proposta. O Flamengo, que tem falado aí que precisa fazer uma grande venda este ano ainda de jogador, pode ser no Everton Araújo essa válvula de escape, embora é um jogador que tenha sido aí fundamental no esquema do Léo Jardim com as contusões dos jogadores do meio campo. Então, o Chelsea agora pode entrar nessa briga, né? E a fonte aqui do somosfanáticos.fãs, né, que é a matéria do Valdenir Victor Lima da Silva, fala que ele é um cara interessado. Olha quem que é a fonte, o jornal italiano Il Mattino. É o nome, então o nome do brasileiro consta na lista de alvos da diretoria do Chelsea. Vamos aguardar, né? O que vai. Lembrando que além do Chelsea tem o Napoli, né? E vamos ver se o Flamengo vai fazer essa venda. Quanto que o Flamengo vai pedir? Eu sei que menos de 20 milhões de euros não vende, né? Lembrando que neste momento o Everton Araújo possui contrato válido com o Flamengo até junho de 28. Renovou o contrato pela última vez em 22 e tem uma multa contratual de 200 milhões de euros. Puta, rapaz! 1,1 bilhão de reais. Porra! Que coisa, hein? Então, vamos ver, né? Se os caras realmente estiverem interessados, vão fazer propostas robustas aí para o Flamengo, né? O Chelsea entrando na jogada, pô, é surpreendente para mim, viu? Embora o Everton Araújo é um cara que jogue muito, né? Mas até então não tinha falado nenhum clube lá da Premier League interessado nele, né? A não ser aqueles times menores lá, aquelas porcaria. Agora o Chelsea já é complicado, né? Agora, a grande notícia, né? Não sei se é notícia, se é uma bomba, se é... Sei lá, velho. Se é uma especulação muito forte,
torcidaflamengo.com.br. Esse é o site, se você for brigar, vai brigar com eles, não comigo, que só estou repassando a notícia. Flamengo monitora Robert Lewandowski para fazer dupla de peso com Pedro. Meu Deus do céu, cara. Será, cara? Será? Segundo informações do paparazzo rubro-negro, o presidente Ibape tem o desejo de contar com o Lewandowski no Flamengo. No entanto, a negociação é vista como extremamente difícil, além dos altos valores envolvidos. Os clubes da Arábia Saudita também. A negociação é vista como extremamente difícil, além dos altos valores envolvidos. Os clubes da Arábia Saudita também monitoram a situação. E aí aquele negócio, né? Eles possuem poder financeiro muito superior do que qualquer clube aqui no Brasil, até da Europa. E aí praticamente inviabiliza qualquer tentativa de convencimento para que o Lewandowski opte pelo futebol brasileiro, né? Nação, eu fico abismado com tamanha ignorância de alguns torcedores por estarem dizendo que o BAP ele está fazendo tudo isso por interesse particular só para o Flamengo, que o BAP só está defendendo o Flamengo. De fato, o maior interesse do BAP nessa situação é defender o Flamengo. Porém, todos os clubes brasileiros estão sendo beneficiados por essa atitude do BAP, porque não é só o Flamengo que pode ser prejudicado. É um fato que esse grupo que está comprando a SAF do Vasco tem um vínculo com a Leila, até porque se trata do enteado dela. A gente só não pode afirmar que vai ter algum esquema, mas é inevitável que ela não tenha nenhuma ligação. E eu concordo muito com o que o Sombra disse, eu acho uma vergonha que os outros presidentes não estão fazendo o mesmo que o BAP está fazendo, pelo contrário. Agora, fala sério, né, jogador? Falar que o Flamengo tá com medo do investimento bilionário que o grupo irá fazer no Vasco é brincadeira. Primeiro que pode ser feito um investimento de 2 bilhões. Esse dinheiro não vai ser todo para investimento de elenco do Vasco. O torcedor que pensa isso está sendo iludido demais. É um processo de reestruturação que não é do dia para a noite. Demora. E supondo que o Vasco consiga se reestruturar com essa nova SAF. O Flamengo não tem tempo para ficar pensando em potencial do Vasco, né? Isso aí é uma narrativa muito ruim. Então é isso, nação. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto.